Você falou das diferenças do Brasil, e somando tudo, o Brasil tem muito sol, tem muito vento, tem uma área marítima enorme. Total. Qual o nível de aproveitamento que nós temos neste momento de tudo isso que a gente teve através da própria natureza? Hoje a gente tem muito pouco aproveitamento, mas a gente está numa transição. Se a gente for olhar o norte, o nordeste, a gente consegue já a olho nu observar várias usinas fotovoltaicas e solares sendo instaladas. Alguns especialistas também discutem que não deveria estar sendo feito dessa forma. Porque, por exemplo, quando a gente enche uma fazenda de placa solar, eles acham que a gente está perdendo terra produtiva. Então, olha só, é legal ter essa discussão porque você tem várias maturidades do projeto. Eles acham que essas usinas solares deveriam estar ocupando em cima de prédios e não ocupando áreas produtivas. Mas a gente está avançando. A gente está numa transição energética muito grande. E eu acredito que, assim, o Brasil é um dos principais países que vai desenvolver as matrizes mais limpas de energia. Nós já discutimos que a energia hidrelétrica, ela também é uma energia limpa, porque o impacto é muito menor. Mas quando a gente olha para solar, marítima, o Brasil está, sim, numa transição. E ele está investindo muito. Muito. Então, eu diria que nos próximos 30 anos, o nosso Brasil vai ser outro. E quem está fazendo isso? Iniciativa privada. E a gente tem até outros países investindo no Brasil. Por um lado, isso não é tão positivamente, porque eu diria que nós tínhamos condições de tocar isso sozinho. Não precisaria, Não né? precisaria. Quando a gente estive recentemente na China, num evento de energia. E eles idolatram o Brasil. Porque a nossa matriz energética, ela poderia ser 100% renovável. Então, eu diria que nós estamos numa transição graças a grandes investidores, mas muita coisa mesmo está sendo decidida neste ano, nesses próximos dias. Principalmente com a implantação da lei do mercado livre de energia, aonde basicamente eu falaria que qualquer pessoa poderia ter uma usina. Você consegue entender o impacto disso nos negócios? Hoje a gente tem fazendas particulares de energia solar. Então, a gente está perdendo um pouco a mão, porque isso não é mais só de um único setor, o público. E aí a gente começa a perder até informações e dados. Porque do nada a gente tem um grande produtor de... Quem é ele? É o João Batista. E ele vai representar 15% da distribuição. Então, espera aí. Entendeu? Então, a gente realmente está numa transição. O setor energético, eu diria que ele ainda é muito bem organizado, muito bem regulamentado. Mas a energia limpa ainda ela é pouco utilizada pela capacidade que nós temos. Mas esse caminho, mesmo que sem a gente ter o controle de tudo, acaba sendo um caminho positivo. Você entende que essa diversificação de mercado pode ser boa. É um caminho sem volta. Não tem outra explicação. Ele é positivo se soubermos ter boa regulamentação. Porque teve um tempo que a gente tentou colocar, não sei se você lembra, mini usinas em casa. Para a distribuidora de energia, isso é péssimo, porque ela não tem um estudo de demanda, porque no final todo mundo vai usar da mesma fiação elétrica. Certo. Tá? Isso acontece, por exemplo, com fontes alternativas de água, quando eu quero usar a água da chuva. Mas espera aí, a rede de esgoto é uma única. Então, eu tenho um aumento de demanda e eu tenho uma desestabilização do sistema de forma negativa. Então, espera aí, tudo tem que ser muito bem regulamentado, tudo tem que ser muito bem intercalado, cada um com o seu papel. E é isso que os setores estão discutindo. Mas, novamente, nós, como consumidor final, eu posso falar, eu sinto que isso ainda está um pouco devagar. Por mais que a gente tenha uma projeção aí de 30 anos, mas e agora? O que está acontecendo? Conta para nós o que vocês estão discutindo. A gente não tem acesso a essas informações. A gente sabe porque nós somos especialistas e nós vamos em eventos, procuramos estudar, fazemos os melhores cursos. E aí a gente sabe o que está acontecendo com determinados setores, mas nada oficial.
E eu acho que a população ela precisa ser informada. Ela precisa saber que caminho vai seguir. Porque até uma simples compra, hoje quando você compra eletroeletrônico, você pode ter um eletroeletrônico pelos próximos 10, 15 anos, é uma geladeira, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Esse ciclo todo, que seria responsabilidade do consumidor, ele deveria ser mais ativo. Ele deveria ser informado já na compra. Olha, quando você vai descartar essa geladeira, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Ai, mas o que isso tem a ver? Tudo. Primeiro que ele vai usar energia. E qual é a energia? Ele é o selo A, o selo B, ele gasta muita energia, não gasta, a gente vai ter apagão, não vai. Então tá tudo interligado. Mas aí, de novo, eu como consumidor não estou muito preocupada. Então a gente tem ainda um problema assim cultural de se envolver mais nos problemas, que é de todos. O que a sua empresa faz especificamente, Camila? Hoje eu sou consultora ambiental e, entre tantas vertentes de atuação, eu trabalho principalmente em engajamento entre as partes interessadas. Desde um grande projeto, como um microprojeto, uma implantação de selo, a gente precisa trabalhar treinamento, posicionamento disso que nós estamos falando. Espera aí, o que é? Você está no setor de, vamos falar, matéria-prima para o cobre. Sei lá, se é matéria-prima para fazer cabos. Você tem que se envolver de uma forma positiva. E aí, eu não sei. Então, eu vou lá, eu envolvo todas as partes interessadas. A gente fala engajamento para stakeholders. Stakeholders é a palavra do momento, onde todos os envolvidos precisam estar na mesma maturidade. Nós temos empresas com selos mais altos de ESG, e quando você vai falar com o funcionário do call center, ele não sabe o que é ESG. Isso é extremamente negativo. Então, eu trabalho principalmente essa questão do alinhamento da maturidade do ESG dentro de projetos grandes, pequenos, seja ele qual for, principalmente através da comunicação. Então, hoje, além da consultoria, que eu faço inventário de gases do efeito estufa, calculo a pegada, faço diagnóstico, implanto certificações, eu também gosto muito e acredito que a comunicação é o sucesso de qualquer projeto. Você tem um podcast, inclusive, né? Também, olha só. E hoje é a primeira vez que eu sento do outro lado, né? Na pandemia, eu criei esse projeto e eu queria ouvir o que as pessoas estavam fazendo. Então, eu entrevisto os principais players de sustentabilidade do Brasil e já do mundo, porque já fui entrevistar gente de fora. Então, hoje o podcast se chama Geração ESG, de A a Z, porque eu gosto de ouvir. Dentro dessa diferença geracional que a gente tem hoje nos negócios, gosto de ouvir todo mundo, gosto de ouvir o consumidor, o executor, e também a gente dá ouvidos principalmente ao escalão público. Então eu entrevisto sim pessoas do poder público para saber quais as dificuldades, quais os cases, para que a gente tenha aí uma vazão também mais rápida dos negócios. Então a gente já entrevistou mais de 35 pessoas do alto nível da sustentabilidade do Brasil e do mundo.